Irmãos, eu sou Valdeir Contaifer, estou aqui conversando com vocês a respeito de igreja. O tema desse momento é eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja, né? Ou seja, o que a Bíblia diz e qual é o entendimento disso, né? E nós, nesse momento, vamos falar um pouco da parte histórica, né? Alguns entendimentos históricos sobre igreja, né? Doutrina da igreja, historicamente falando, para a gente poder compor essa parte e podermos seguir adiante, né? Em Mateus 16, 18, Jesus fala bem assim: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei indica que Cristo é quem faz ação. A ação é empreendida por Cristo, né? É Ele quem irá agir para que a igreja seja edificada. E ele colocou o verbo no futuro, porque a igreja não existia no momento em que Cristo falava. Ela surgiria. Por isso ele fala: eu edificarei a igreja, né? Isso deixa claro que a igreja não existia no período do Antigo Testamento, embora haja quem insista que a igreja já existia antes, né? Bem, pelo menos Jesus disse que não existia, né? Ele disse que ela iria existir a partir do que ele estava fazendo, ele estava edificando, né? Então é bom não confundir os termos, por isso que nós falamos em distinção entre igreja e reino de Deus. Também temos que distinguir o que aconteceu no Antigo Testamento e o que acontece agora no Novo. Bem, quem insiste em dizer que a igreja existia no Antigo Testamento pode revisar os seus argumentos. Eu prefiro ficar com Jesus aqui, né? Acho mais prático ficar com argumentos de Jesus. Jesus põe ênfase na ação de edificar, e isso indica um processo, né? Jesus não fará surgir algo e pronto, né? A igreja ela vem à luz e ela se desenvolve, ela passa por um processo e ela tem um desenvolvimento até um tempo, quando Deus quiser. Então, Jesus diz que ele edificará, ou seja, ele fará através de um processo lógico, com ações que têm início, meio e fim, né? O que ele quer chegar com o seu propósito. Parece que a igreja ainda está sendo edificada até hoje e que ela estará pronta na consumação dos séculos. Talvez Efésios 2:20 e Hebreus 3, verso 6, possa nos iluminar um pouco sobre isso. Jesus diz também que a igreja é dele. Ele fala: edificarei a minha igreja. Ou seja, esse grupo é a igreja de Deus, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue, né? Atos 20, 28, já citamos aqui. Ele amou e se entregou por ela. Efésios 5, 25. Então a igreja propriamente é uma propriedade de Jesus, né? Ele fez, ele dá vida a ela e ele a mantém, né? A igreja de Jesus. Bem, então a parte histórica que precisamos ver, né? Os pais apostólicos, a gente chama de período patrístico, né? Período dos pais, é o período dos apologetas cristãos, aqueles que defendiam, né, o cristianismo através de argumentos lógicos, o nascimento aí da teologia, né? Eles são conhecidos realmente, esse período, como patrístico por causa disso, né? Pátria, né? Pai. Para eles, para os pais apostólicos, a igreja é a comunhão santa, o povo de Deus que ele escolheu para sua possessão. Essa era a ideia geralmente citada e ensinada pelos pais apostólicos, né? A igreja como uma comunhão santa. Mas na segunda parte daquele século, houve o surgimento de heresias no meio da igreja. E as heresias passaram a ser combatidas. Antes se defendia perante os romanos, com argumentos lógicos e tudo, defendendo a igreja, dizendo que a igreja não deveria ser considerada
ilegal pelo sistema romano e provando a necessidade da igreja, né? Mas agora existe heresia no meio da igreja e então passou-se a enumerar características da igreja para saber qual a verdadeira igreja, porque passou a existir agrupamentos falsos, né? Desviantes do que é a igreja no propósito estabelecido no Novo Testamento. Embora o esforço de tecer esses argumentos para dizer quais as características da verdadeira igreja seja um esforço louvável, aconteceu, a principal tendência que aconteceu foi colocar-se muita atenção na manifestação externa da igreja. Foi o início formal da igreja ir assumindo as características de uma instituição externa, governada por um bispo, tido como sucessor direto dos apóstolos e possuidor, detentor da tradição verdadeira. Tudo isso muito, muito, muito triste, né? Porque bota muito peso nessas pessoas e quando elas erram, o estrago é muito grande. Quando acerta é tão bom, né? Quando um líder forte acerta, mas quando erra, né? Então, nessa época, a catolicidade da igreja recebeu muita ênfase. As igrejas locais não eram consideradas como unidades separadas, mas simplesmente como partes componentes da igreja universal, una e única, que era a igreja institucional dentro do catolicismo que estava se desenvolvendo. Foi uma época bem difícil para a pureza da igreja e ela foi se afastando do caráter bíblico, né? Nós estamos aqui alguns séculos depois do Novo Testamento, né? No surgimento do catolicismo, e o catolicismo é um movimento religioso, mas é um movimento político, né? Encetado pelo Estado, né? Constantino e depois os outros, né? E as lideranças fortes políticas na igreja, esse colégio dos bispos, né? A coisa ficou realmente muito difícil naquela época. E aí o mundanismo e a corrupção cresceram. Foram crescendo na igreja e foram levando aos poucos a uma reação. Essa reação deu surgimento de diversas tendências e também de várias seitas, né? O montanismo, o novacianismo são exemplos desse período, nos séculos 2 e 3, respectivamente. O donatismo também, o donatismo veio no início do século IV, né? E os pais da igreja, que são desses períodos, vão combater as seitas, o que as seitas estavam provocando de dissensão no meio da igreja. E eles vão colocar cada vez mais ênfase na instituição episcopal, dos bispos da igreja. E Cipriano foi o primeiro a desenvolver a doutrina da igreja nessa estrutura episcopal, colocando os bispos como sucessores verdadeiros dos apóstolos e com caráter sacerdotal, porque se dizia que a sua obra era sacrificial. Então você vê que aí nós temos uma construção bem estranha, né? Mas foi isso que aconteceu. E os bispos, ao se juntarem, formavam esse colégio episcopal, chamado episcopado, e dessa forma era considerada a constituição da unidade da igreja. Veja que nós temos aqui uma distorção histórica, né? A unidade da igreja se tornou, para aquela época, a unidade dos bispos e não a unidade dos crentes, que são realmente a igreja. Então, os líderes passavam a dizer que eles eram a igreja, e quem está ligados a eles estão ligados à verdadeira igreja. Nós temos aqui uma parte ideológica, né, de dominação acontecendo aqui, né? Os que não se sujeitavam aos bispos perdiam o direito à comunhão da igreja e assim consideravam que perdiam também a salvação. Observa, a salvação foi deslocada de ser uma propriedade de Cristo e se tornou uma propriedade da igreja, que é uma propriedade dos bispos. Dessa forma, se elaborou a doutrina de que não há salvação fora da igreja, que se tornou um moto até do catolicismo romano durante tantos anos, até hoje. O catolicismo romano diz isso, não é a salvação fora da igreja. Mas ele está querendo dizer da igreja
institucional romana, né? Agostinho, grande teólogo, né? Ele concordou, a liderança inconteste daquela época, e o pensamento dele dominou a Igreja Católica durante muito tempo, até hoje, né? Agostinho concordou com a concepção de igreja defendida por Cipriano, colocando o privilégio de ser igreja somente nos bispos e retirando isso dos crentes, retirando da congregação dos fiéis, dos crentes, e colocando isso somente sobre a liderança. Aí nós vemos o período da Idade Média, saímos aqui do período patrístico e entramos no período da Idade Média. Os escolásticos não tiveram muito o que dizer acerca da igreja. O sistema de doutrina desenvolvido por Cipriano e por Agostinho estava bem desenvolvido, né? E o que eles fizeram? Eles receberam esse sistema e repassaram isso ao Concílio de Trento. E os bispos de Trento passaram adiante e a Igreja Católica Romana foi repassando esse ensinamento e insistindo que ela era dona da salvação e que os seus bispos eram a verdadeira igreja. Ninguém mais que Cipriano e Agostinho foram tão perniciosos nesse desvio dessa doutrina da igreja, porque eles eram pessoas muito consideradas, são até hoje, né? E eles cederam essa tentação, né? Emprestando sua autoridade, seu prestígio pessoal, para conservar suas posições em detrimento do peso que a congregação teria, né? E a igreja então se tornou mais afastada da Bíblia e mais afastada dos membros da igreja, para conservar sua hierarquia, dividindo a igreja entre clérigos e leigos. Até hoje as pessoas falam, até na igreja evangélica, às vezes estou escutando nisso, né? Os leigos e os pastores, né? Eles só não usam clérigo, né? Mas é um conceito muito estranho ao evangelho e estranho aos evangélicos, né? Chamar alguém que não é liderança de leigo, né? Isso é uma questão de hierarquização, né? É claro que muita gente fala isso, irmãos, sem entender o peso histórico disso, né? E muitos não vieram da tradição católica, então também não sabem o peso do domínio que isso tem na teologia e na doutrina, né? E falam isso inocentemente, é claro, né? E não precisa entender isso, mas não é certo, né? Não é certo dizer que a congregação é a congregação dos leigos e que os outros pastores são os ministros, são o clero, para usar esse tipo de linguagem, né? E chegou-se até o ponto, um desenvolvimento histórico disso, de o Papa, o pontífice da Igreja Romanista, ser considerado um monarca absoluto e incontestável, até mesmo infalível em alguns aspectos, e segurando um cetro na mão para reger as nações. Observa que o cetro que a Bíblia fala é o cetro de equidade do reino de Jesus, né? E a gente transferiu isso historicamente, na igreja transferiu isso para um reinado político-eclesiástico, né? Mas aí viemos o período da Reforma, né? Às vezes eu falo essas coisas e falo assim, nossa, que crítica pesada. Não é o peso da crítica, é o peso da história, né? É a história, você pode analisar e ver para onde você vai puxar isso. Mas eu percebo, né, é uma opinião, mas baseado na análise histórica que eu faço, né, na análise bíblico-teológica, que a igreja somos todos nós, e que a liderança não é hierárquica, a liderança é funcional na igreja, a autoridade e senhorio na igreja não é de quem segura um cetro, é do Senhor Jesus. Mas pensa nisso, né? Estou apresentando aqui de forma teológica para você, né? Então, no período da Reforma, os reformadores romperam com a concepção católica romana da igreja. Lutero considerava a igreja como a comunhão espiritual dos crentes. E ele colocou ênfase no sacerdócio universal de todos os crentes. Assim passou a ele pelejar e lutar e querer
fazer valer a unidade da igreja, né? Mas ele distinguia, então, teve que distinguir, ele precisava de algum apoio, né? E ele teve que distinguir o aspecto visível e invisível da igreja. Para ele, a igreja invisível se torna visível não por causa dos bispos, não por causa da hierarquia ou da administração dos sacramentos, como a Igreja Católica pensa, né? Mas chegou ele a admitir que a igreja visível sempre terá em si mesmo uma mistura, né? Porque tem fiéis e tem ímpios dentro da igreja, né? Queria que não tivesse, mas a gente sabe, né, que há pessoas não convertidas que congregam também, né? Então ele falou, essa é a igreja que a gente vê, né? E ela pode ter mistura, mas a igreja invisível, aquela que Deus vê, que tem a marca do Espírito Santo, a marca do sangue de Jesus, né, a presença do Espírito Santo, quem vê é Deus. Nós não temos condição de avaliar isso. Então, Lutero, reagindo contra o domínio da igreja sobre o Estado, ele chegou ao extremo de sujeitar a igreja ao Estado, né, exceto na pregação da palavra, né. Por isso, nessa época, os anabatistas reagiram e eles passaram a insistir que na igreja só de crentes, e com uma separação completa entre igreja e Estado, por causa do peso que o Estado trazia à igreja, né? O Calvino também e outros teólogos reformados estavam de acordo com Lutero quanto a isso, né? Que a igreja essencialmente é uma comunhão santa, mas eles não aceitavam a unidade e santidade da igreja primeiramente nas ordenanças, né? Calvino, ele pensava, né, que a ideia realmente estava na igreja invisível, a ideia de unidade, e ele aceitava a sujeição da igreja ao Estado também, né? Bem, durante o século XVIII e um pouco depois também, o racionalismo passou a ter muita influência sobre a doutrina da igreja e trazia uma indiferença quanto aos aspectos espirituais e até contra a fé, né? Os teólogos racionalistas diziam que Cristo não tinha a intenção de fundar uma igreja no sentido que ela estava sendo aceita, né? E com isso destituiu a igreja praticamente de significado, né? Cada um era igreja individualmente e retirou então o aspecto institucional da igreja, que é o que lhe organiza para a ação no mundo. Aí os pietistas reagiram ao racionalismo no metodismo. É bem interessante essa história. Berkhoff diz que Schleiermacher ele viu a igreja essencialmente como a comunidade cristã, o corpo dos crentes animados pelo mesmo Espírito, e não distinguia bem entre igreja visível e igreja invisível, e que ele via a essência da igreja no espírito do companheirismo cristão. Observa para onde que nós vamos, né? Então, para ele, quanto mais o Espírito de Deus tiver atuando nos crentes, menos divisão haverá por causa do companheirismo. E mais perdão e mais serviço comum farão, né? E ele vai dizer também, o Berkhoff, né, que nessa época substituiu-se a distinção entre igreja invisível e visível pela distinção entre reino e igreja, considerando o reino como a comunidade do povo de Deus, que age pelo amor, e a igreja como aquela mesma comunidade, mas reunida para o culto. O posicionamento se aproxima muito, mas muito mesmo, da posição liberal dos dias que vivemos, né? E vê a igreja como uma espécie de comunidade social. É interessante, né? Mas a visão liberal tem mais coisas a dizer sobre a espiritualidade. Bem, daqui a pouco eu vou falar sobre como é isso atualmente, né? E aí nós vamos entrar então no sagrado e no secularizado. Vamos seguir, irmãos. Obrigado por estar nos acompanhando.